Bom, bem-vindas todas. Essa é a primeira aula assíncrona da disciplina optativa Literatura e Primeira Infância do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020 e o nome dessa aula é Infância e Linguagem. Ela é baseada na unidade 1 do caderno 2 da coleção Leitura e Escrita na Educação Infantil, uma coleção que eu ajudei a coordenar e produzir de um projeto financiado pelo Ministério da Educação. Ele está disponível no site projetoleituraescrita.com.br. Então, hoje, essa unidade foi escrita pela professora Solange Jobim e é intitulada Ser Crianças na Educação Infantil, Infância e Linguagem. Bom, eu queria começar problematizando com vocês por que o curso, uma disciplina que vai tratar da literatura na primeira infância, ou literatura e primeira infância, por que a gente começa discutindo concepção de infância, concepção de criança, e a relação que esses conceitos que a gente vai trabalhar tem com a noção de linguagem. Por quê? Porque o que eu vou tentar mostrar para vocês durante a nossa disciplina é que essas definições acerca de criança, como eu entendo a criança, como eu percebo, de infância, o que é para mim a infância, o que implica esse conceito sociológico, esses conceitos, eles vão, dirigem a forma como eu concebo a criança, como eu enxergo as crianças, como a gente constrói a relação com elas, e isso tem uma implicação direta no como eu vejo a literatura, para mim o que é literatura, e a maneira com a qual eu vou trabalhar a literatura com essas crianças. Então, a gente precisa começar deste começo, dizendo o que é a criança para você, ser professora, como é que você concebe a infância, para a gente chegar na discussão da literatura. Mas antes de entrar nessa discussão propriamente dita, das concepções de criança, das concepções de infância e da concepção de linguagem, que é o que nós vamos trabalhar hoje também, eu quero começar destacando a complexidade dessa discussão, chamando a atenção para que nós estamos entrando numa discussão bastante complexa, bastante exigente do ponto de vista tanto da sua compreensão, então, tanto da compreensão da base teórica, das bases epistemológicas, que regem essa discussão. Então, compreender já é difícil, mas não basta, porque além de compreender, nós precisamos materializar essas noções na nossa prática de educadoras, Então, entender esses conceitos e depois verificar formas de materializá-los, que é a famosa praxis, ou seja, fazer com que a teoria transforme, esteja materializada na nossa prática, E por que eu estou dizendo que é tão difícil, ou de onde vem, onde reside essa dificuldade, ou essas dificuldades residem onde? Eu acho que elas residem no fato de que, para a gente compreender essa forma, que eu vou buscar trabalhar aqui hoje com vocês, do que é a infância para nós, do que é ser criança nesta sociedade, no momento atual, para a gente compreender isso, nós temos que rechaçar, nós temos que superar, nós temos que romper com uma noção adultocêntrica, que é a noção que marca a maneira de ver o mundo e de nos relacionar com a infância. E o que é essa concepção adultocêntrica? É a ideia de que as crianças são seres incompletos, isso nos persegue como adultos, então, essa visão minha como adulta de que esse sujeito ainda não é, ele é um vir a ser, eles são incompletos, e essa ideia de que a criança é muito menos capaz do que capaz, e muito mais dependente do que autônoma, do que alguém que constrói uma relação inteligente com o mundo, alguém que participa dessa construção do mundo, Então, essa ideia adultocêntrica nos faz pensar que a criança só será um ser, ela ainda não é um ser, vamos dizer assim, plenamente, ela só será um ser humano pleno a partir do que eu transmiti, a partir do que ela adquirir de conhecimento ou do que ela aprender a partir do que eu transmito. Então, essa ideia da transmissão, desse sujeito incompleto, marca essa visão adultocêntrica. E a minha proposição para vocês é que a gente supere essa noção,
né, que a gente construa uma outra noção, mas que também, ao construir, que a gente consiga materializar uma prática pedagógica coerente com essa nova concepção, como essa outra concepção, né? Então, qual que é a proposta desta aula de hoje? Que vocês entendam os conceitos, os pontos de partida que a Solange Jobim nos traz nesse texto, que vocês entendam a argumentação dessa autora, é um objetivo, e que vocês reflitam sobre como essa forma de conceber as crianças, de entender a infância e de relacionar essa infância, essa criança com a noção de linguagem, né? E também o papel da linguagem na constituição dessas crianças e dessas infâncias. Então, ao compreender isso, que vocês reflitam como que esses conceitos reverberam no seu dia a dia com as crianças de 0 a 5 anos, né? Algo muda depois da gente fazer essa discussão? Se sim, o que que muda? Se não, por que que não mudou? Né? Seria a pergunta que eu queria fazer ao término dessa aula para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos ao texto, né? Eu queria que vocês estivessem aí com o texto que está disponível no site, né? E que a gente fosse acompanhando. Já no início do texto, a Solange Jobim vai nos colocar 2 objetivos. O primeiro objetivo, compreender o papel dos adultos na constituição da subjetividade infantil, está na página 15. E o segundo objetivo, refletir criticamente sobre a responsabilidade dos adultos ao exercer docência na educação infantil. Acho que foi um pouco o que eu comecei a dizer, né? Então, compreender e ver em que medida isso faz de mim uma educadora atenta às questões da infância, né? E como é que ela vai trabalhar isso? Então, como é que ela vai nos levar a compreender o papel dos adultos e a refletir criticamente sobre nossa responsabilidade? Ela vai tomar a linguagem como elemento central desse processo de constituição da subjetividade. Então, a discussão dela é a partir da linguagem, como esses sujeitos se tornam sujeitos de linguagem, o que que isso tem a ver com o fato também de eu ser professora de crianças tão pequenas, né, ou de atuar junto a crianças tão pequenas. Muito bem, então, a reflexão sobre infância e sobre linguagem vai partir também de 2 perspectivas. Ela vai trabalhar a concepção de linguagem e a concepção de infância. Com relação à concepção de linguagem, ela vai ressaltar a potência, né, a originalidade dos diálogos que as crianças experimentam, né, que elas são autoras desses diálogos, entre as crianças e os adultos, as crianças entre si e das crianças com o mundo, de uma forma geral. Então, uma concepção de linguagem que toma esse sujeito como um sujeito ativo, inteligente, construtor de narrativas, de enunciações. E também a concepção de infância. E essa concepção de infância, ela vai articular com uma discussão crítica do mal-estar da cultura. Tá? Beleza, então vamos guardar essas intenções da autora e vamos, junto com ela, construindo esses conceitos, né? Eu vou começar, então, pelo segundo ponto, ou seja, a concepção de infância articulada com a discussão sobre a crítica do mal-estar da cultura, ou do mal-estar da civilização. Por que que eu vou começar daí? Porque eu queria que vocês compreendessem qual é o posicionamento da Solange Jobim, de onde ela fala, né? O que é que ela quer nos convencer, para a gente chegar, então, nessa ideia da infância, da criança, né? E que eu estou dizendo que é uma ideia que vai romper com essa noção adultocêntrica, né? Dessa visão adultocêntrica sobre a criança. Bom, então vamos lá, vou começar por aí, para a gente entender quais são os argumentos da Solange Jobim. Esse posicionamento político e conceitual da autora, ele está sustentado em 3 pilares argumentativos. Primeiro, a crítica ao mal-estar da civilização contemporânea. Vocês vão lá no glossário, na página 35, né, esse texto ela constrói uma espécie de um glossário, que ela vai chamar de Em Outras Palavras, está na página 35, 36 e 37, e um dos verbetes que ela vai trabalhar é exatamente esse verbete do mal-estar da cultura. Tá? Esse é um conceito importante, nós vamos ver já por quê, né? E ela vai fazer referência, então, que este conceito foi cunhado pelo Freud, né? E é uma
uma constatação do Freud, quer dizer que nós, do ponto de vista individual, estamos sempre em conflito, em confronto com a civilização, e ela vai dizer desse conflito e desse confronto contemporâneo. Quais são os nossos conflitos? Qual é o nosso mal-estar civilizatório? Né? E depois nós vamos ver como que isso se articula, que seria, então, o segundo posicionamento, a articulação entre o conceito de linguagem e este chamado mal-estar da civilização. Tá? Então, o primeiro ponto, a crítica ao mal-estar da civilização contemporânea. O segundo, a articulação entre o conceito de linguagem e esse mal-estar, né, da cultura. E o terceiro ponto, as estratégias que existiriam para a gente romper, né, com as consequências desse mal-estar, que está materializado em uma lógica da reificação. Né? E também onde entra a infância nessa história toda, nessa história dessa ruptura com esse mal-estar. Tá? Então, é como se eu estivesse agora dando a mão para vocês e falando, gente, vamos vir por esse caminho aqui, ó, para a gente entender este texto, que é tão fundamental para a gente entrar na discussão da arte e na discussão da literatura. Tá? Então, primeira coisa, né, como este sujeito, que é a criança, e a criança tão pequena, de 0 a 6 anos, ela se situa nesta sociedade, e como que ao se situar, essa forma dela estar no mundo tem a ver com o conceito de linguagem. Tá? Essas são as pontas que nós vamos tentar amarrar. Então, vou começar com esse primeiro ponto, uma crítica ao mal-estar da civilização à sociedade contemporânea. Qual é o nosso mal-estar, né? Que mal-estar é esse? Se a gente pudesse resumir de uma forma muito ousada, eu diria que esse mal-estar tem a ver com o empobrecimento da experiência. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse conceito usando ninguém menos que Walter Benjamin, né? Que também está referenciado no texto de Solange Jobim, no pé de página, logo no início do texto, né? Ela vai nos situar esse autor. Quem é Walter Benjamin? Já na página 13. Então, com informações que vocês podem recorrer lá. Mas muito importante dizer desse autor, que é um filósofo, né, que foi morto já no início da Segunda Guerra Mundial, fugindo do nazismo, e que tinha essa preocupação grande em explicar o mundo moderno, naquele contexto ali dos anos 30, que antecede esse grande conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, Walter Benjamin tinha essa ideia, a filosofia dele busca explicar um pouco dessa situação provocada naquele contexto dramático da humanidade, né, e que ele vai, uma das grandes contribuições é exatamente essa ideia do conceito de experiência. Né? Ele vai analisar a relação entre as transformações técnicas que a sociedade vinha sofrendo naquele momento, né, e as modificações da percepção estética que nós vamos sofrer a partir dessas transformações técnicas, né, da nossa condição como humanos de significar o mundo, de nos relacionar com ele. Ou seja, nós neste conflito de grandes transformações técnicas, né, e como que isso nos afeta do ponto de vista humano, para compreender o mundo, para nos relacionar com ele, até para a nossa sensibilidade estética. Vejam que Walter Benjamin está falando no contexto em que não existia isso que nós estamos vendo aqui, essa mediação, né, por essas mídias tecnológicas, então um contexto de muito menor progresso técnico, vamos dizer assim, e a teoria dele é muito potente para a gente imaginar como isso foi superdimensionado e como ele estava certo na análise dele. Então, vamos um pouquinho para... Lembrando, nós estamos aí dentro desse mal-estar da cultura, né, contemporânea. Então, para o Walter Benjamin, ele vai trabalhar dois conceitos que são muito importantes para a gente entender a teoria dele, o conceito de experiência e o conceito de vivência. Né? Claro que eu não tenho condições aqui, nem é no meu objetivo, não é essa o objetivo da disciplina, né? Então não vou conseguir aprofundar, até porque eu também não sou filósofa, e são conceitos muito complexos, e que eu convidaria vocês a aprofundar, a gente estudar mais em outras oportunidades. Mas, para nós aqui, o que seria esses dois conceitos tão importantes da teoria do Walter Benjamin? Ele vai partir da premissa seguinte, que há uma extinção progressiva da experiência
E essa extinção, né, abre portas ou passa a ser substituída, né? Então, essa extinção, ela gera um tipo de sensibilidade coletiva que se expressa como vivências e não como experiências, né? Daí a importância desses dois conceitos. Então, vamos lá. As experiências para o Walter Benjamin são impressões que o psiquismo acumula na memória, né? Então, essas impressões, elas não se tornam nunca conscientes, mas elas são transmitidas ao inconsciente e deixam no nosso inconsciente traços minêmicos, né? Duráveis. Minêmicos aí, né, essa expressão remete à memória, ou seja, é algo que o que nós experimentamos, as impressões que nós tivemos, nos marcam de tal forma, né, que vão nos constituindo, ainda que elas não venham materializadas na consciência. Mas, então, é algo que nos modifica, né? É algo que da nossa experiência na Terra, que nós experimentamos, né, as impressões que nós vamos acumulando, que ficam registradas na nossa forma de ser, né, e são traços minêmicos duráveis. Já a vivência, ela é fruto, isso para Walter Benjamin, né, sempre lembrando, porque o Vygotsky vai trabalhar outro conceito de vivência, mas nós estamos trabalhando aqui com o Benjamin, né? Ele vai dizer a vivência é fruto de choques que interceptam as impressões pelo sistema percepção-consciência. Então, o que é isso? Esse sistema percepção-consciência, ele impede que as impressões sejam incorporadas à memória, né? E o que faz com que essas impressões, elas vão desaparecendo instantaneamente, né? Então, assim dito, pode parecer muito difícil de compreender esses dois conceitos, mas eu vou tentar, por meio de exemplos, trazer mais para o nosso cotidiano, né? Como que nós vamos perdendo a condição da experiência? Então, a primeira denúncia de, gente, o mundo, aquele mundo do Walter Benjamin, e hoje mais, né, mais aflorado pelas revoluções tecnológicas, pela produção tecnológica, este mundo faz com que a gente perca a capacidade de experimentar, né, ou de que nossas impressões se tornem experiências e transformam essas impressões em vivências, né? Ou seja, elas são sensivelmente transformadas em vivências. Então, para Walter Benjamin, essa organização capitalista, né, essa produção, quando ele compara, por exemplo, na produção artesanal pré-capitalista, os seres humanos viviam ou poderiam experimentar, né, essas impressões eram mais em forma de experiência, vamos dizer assim, né? Então, lá e agora, numa produção industrial capitalista, o que ela promove? A automação em ritmo acelerado, né? A fragmentação do trabalho do operário, que leva um ser humano que se adapta a esse ritmo, que é o mesmo ritmo da máquina, né? Então, essa mudança, ela impõe para o homem moderno essa incapacidade de experimentar, né? Então, este é o choque que ele vai dizer, o choque dessa sociedade. Fica aqui uma dica para vocês assistirem Tempos Modernos, do Chaplin, que o próprio Benjamin trabalha com essa analogia, ou com essa metáfora, né? Então, aquele homem que vai se tornando máquina, impossível, né? Vai perdendo, vai desumanizando e adquirindo o ritmo da máquina, etc. Bom, além disso também, né, o que está nas sociedades modernas e nas sociedades contemporâneas, é esse choque presente na realidade, né? Então, homens e mulheres contemporâneos estão expostos aos mais diferentes perigos, né? A violência, ao tempo sempre reduzido, a quantidade de tarefa, né? A institucionalização da produção em série, o caráter fragmentado da vida, a redução do tempo, o caráter mecânico, uniforme, vazio e repetitivo da vida, esse trabalho que se torna um meio de subsistência e não de transformação e criação, as mídias que padronizam pensamentos e comportamentos, as transformações nas práticas sociais, então todos esses elementos que compõem a sociedade contemporânea são fatores que nos afastam da experiência, né? Acoplado a isso, somado a isso, o excesso de informação e a velocidade das mudanças, que levam, né, a esse constante
choque. Isso é o que ele vai chamar de choque. E, portanto, é uma sensibilidade quase que se expressa pela vivência, né? Que, como vimos, como eu tentei dizer aqui, tende ao rápido desaparecimento. Não se fixa minemicamente, nem do ponto de vista individual, nem do ponto de vista coletivo. Então, há um empobrecimento da experiência, há um esvaziamento da memória e a reificação da vida cotidiana. Então, esse conceito de reificação, que é um conceito marxista, né, que seria esse processo histórico que é inerente à sociedade capitalista, como ele se caracteriza? Pela transformação, né, que ocorre devido à atividade produtiva, pelas relações sociais e pela própria subjetividade humana, que são sujeitadas e identificadas cada vez mais ao caráter inanimado. Em resumidas contas, nós vamos nos tornando uma espécie de máquinas, né? Esse caráter inanimado, quantitativo e automático, né, dos objetos ou mercadorias circulantes no mercado, que faz com que, então, esses seres humanos vivenciem esse processo de reificação, né? Uma determinada realidade social que passa de uma natureza dinâmica e criativa para uma certa fixidez, automatismo, passividade, certo? Muito bem. Então, aqui eu vou fazer um parênteses também, sugerindo a vocês que esse mal-estar que eu estou aqui materializando, mas que todos nós vivenciamos, né? Que vocês possam assistir aquele episódio, o segundo episódio da série Black Mirror, né, da primeira temporada, que chama 15 milhões de méritos. A gente colocou lá no Moodle uma sinopse desse episódio, mas para vocês verem ali, né, vocês sabem que a série Black Mirror, ela trabalha com a ficção científica, mas com uma pegada muito contemporânea e muito ligada a essas tecnologias, a isso que Benjamin estava falando lá no século passado, né? As primeiras décadas do século passado, ele já anunciando como que essa produção técnica, esse avanço tecnológico ia impactar na nossa humanidade, na nossa forma de estar no mundo, né, e até um processo de reificação que se distancia de um processo de humanização, vamos dizer assim, né? Então assistam, porque eu acho que é também algo interessante para a nossa disciplina, para a gente depois discutir. Então, outra característica da sociedade contemporânea que vai também contribuir para a perda da experiência é esse bombardeio de informações que a gente tem, que também é fruto desse avanço, entre aspas, tecnológico, né? Então, a gente tem informações, uma quantidade enorme e de diferentes abordagens, com diferente intensidade e temáticas, né? Vou dar um exemplo que vai materializando essa discussão que nós estamos fazendo, que me lembro quando eu tive a notícia da morte da Marielle pelo Facebook, né, eu fiquei alguns segundos extasiada, tentando entender, e eu rolei a barra do Facebook e vinha uma aluna comemorando a formatura. Isso é muito contemporâneo, é sobre isso também que Walter Benjamin está nos alertando, né? Então, você não tem tempo nem de trabalhar a sua emoção, porque são informações díspares, e é disso que ele está dizendo. Né? Como que essa impressão que eu tive se materializa em experiência? É muito difícil porque é um bombardeio, é uma falta de tempo, então essa relação com o tempo tem muito a ver também, né, com essa dificuldade nossa de experimentar nessa concepção benjaminiana. Uma outra dica para completar a nossa aula é que vocês leiam, já devem ter lido, porque esse texto todo mundo comenta quando está dizendo desse assunto que eu estou dizendo, que é do Jorge La Rosa, né, que é Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Também está lá no Moodle. Quem não leu, precisa ler, é um texto muito referenciado, e quem leu, quem sabe ler novamente para colocar aqui na nossa aula essa referência também, voltar a ele a partir dessa discussão. Então,
calma, porque nós estamos falando do primeiro ponto, que é esse mal-estar da civilização, né? O que ele vai ter a ver com a nossa discussão dessa aula, nós vamos chegando lá. Então, como o conceito de linguagem se articula com essa problemática que nós estamos trazendo aqui, né? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que refletir sobre a própria concepção de linguagem. Então, entender a linguagem não como uma ferramenta de comunicação, ou algo que nos coloca em conexão com o outro, mas algo que nos constitui como seres humanos. Então, a linguagem precisa, nessa concepção, ser compreendida como uma condição eminentemente humana. A linguagem para nós aqui, então, vai ser entendida como a capacidade de representar o mundo, de construir sentidos e de significá-lo por meio de signos, como a própria palavra diz, né? Então, são os signos que vão nos propiciar reapresentar a realidade. Para Vygotsky, vamos usar um pouquinho aí do Vygotsky para ele nos ajudar, o uso da linguagem se constitui na condição mais importante do psiquismo humano. Então, nós somos humanos graças à linguagem, uma tradução bem banal aí dessa concepção, dessa abordagem vygotskiana, né? Por meio da linguagem, para o Vygotsky, nós vamos transformar as nossas funções psicológicas elementares em funções psicológicas superiores. Então, a linguagem tem essa importância, essa relevância que é da passagem do natural para o cultural, que é a essência nossa, né, como seres humanos. Então, essas funções psicológicas elementares, elas são as de caráter biológico, ou seja, aquilo que a gente herda biologicamente, né? Estão marcadas pelo imediatismo, estão determinadas pela estimulação ambiental, estão definidas pela percepção, atenção, memória, tudo isso tributárias ao meio ambiente, ao caráter biológico. Quando essas funções, elas se tornam funções psicológicas superiores, né, elas passam a ser algo produzido socialmente, elas só são possíveis, né, não mais biologicamente, mas sim culturalmente. São fruto da apropriação de signos, né, e esses signos alteram as funções cerebrais. Então, na medida em que nós podemos usar signos, né, para representar o mundo, nós nos distanciamos dessa ordem e nós deixamos de estar submetido à ordem biológica, natural, né? Então, também por meio de exemplos, para ver se ajuda a gente a compreender coisas que eu acho que vocês já discutiram, mas calma, nós vamos chegar na nossa discussão, que é infância e linguagem. Bom, a gente poderia dizer que o barulho, né, vamos pegar, por exemplo, a atenção, né? Então, se faz um barulho, isso eu sou capaz de notar, assim como um cachorro, assim como outro animal, né? Fez um barulho, ele tem uma reação a esse barulho. Essa reação involuntária, né, ou essa atenção involuntária, essa reação, ela seria uma situação advinda da minha condição biológica, assim como do cachorro, né? Mas quando eu estou lendo um texto e eu me concentro naquele texto, e aí nós temos uma função, que é a função da atenção, e filtro os barulhos, decido não prestar atenção em todos os barulhos, esse é um comportamento humano, né? E vocês veem que é uma decisão tomada a partir, culturalmente. Eu decidi, ou as condições culturais decidiram que é importante que eu centre a minha atenção. Então, passa a ser algo tributário da natureza para ser de autodomínio da conduta. Esse autodomínio da conduta é que caracteriza a ação do ser humano, né, no mundo. Então, poderia dar o exemplo, o cachorro, ele se recorda, ele tem memória, ele sabe que eu sou a dona dele, de tanto conviver comigo, ele tem memória. Mas essa lembrança, ela está sempre definida por fatores externos, ou seja, sempre que ele me vê, né? Ou sempre que ele sente meu cheiro, né? Então, está condicionado a elementos que ele não pode dominar, certo? Essa é uma distinção. Eu vou socializar com vocês aqui um vídeo, e a partir dele eu vou tentar também mostrar como nós vamos nos tornando humanos
e como que a linguagem tem um papel fundamental nessa nossa passagem, né, do cultural, do biológico para o cultural, né, que é eminentemente o segundo nascimento humano, que é o nascimento na cultura. Esse exemplo é da minha sobrinha neta, a Clarice, que nessa ocasião tinha 1 ano e pouquinho, ela estava começando a falar. E vinha aqui em casa com certa frequência, não muita frequência, mas com uma certa frequência a gente estava, né, desde o nascimento dela, tendo algum contato, até que veio a pandemia. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, um vídeo curtíssimo, é do início da pandemia. E esse meu sobrinho, então, gravou e me mandou. Então, a Clarice vinha aqui em casa e eu tinha o hábito de pegá-la no colo, mostrar o relógio que eu tenho, um cuco, né, antigo, que foi da minha sogra, e é um sucesso para as crianças, né, nessa idade, elas estão aprendendo a falar, elas começam a repetir, quero de novo, e mostra, e cuco, 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 é meu relógio cuco. E a Clarice sumiu por causa da pandemia, a gente começou, nós passamos a não nos ver mais com a mesma frequência, e o meu sobrinho mostrou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, depois eu vou falar o que ele tem a ver com isso que nós estamos discutindo, né? Deixa eu ver se deu certo. Isso aqui não deu, né, gente? Ai, meu Deus. Estou com dificuldade de achar o vídeo da menina que sumiu. Espera só um minuto. Já. Espera. Este. Cadê a tia Mônica, Clarice? Mostra, papai. Cadê a tia Mônica? Ah, show. Cuco. Mostra de novo, vamos, tia Mônica. Onde mais que ela está? Cuco. Clarice vê a tia Mônica e fala cuco, né, filha? Manda um beijinho pra ela. Bom, esse vídeo da Clarice é um vídeo tão simples, tão óbvio, né? Todo mundo já viu uma situação como essa, mas ele é muito revelador pelo uso que ela faz, né? A palavra, então, reconhecer o nome, cadê a tia Mônica, ligar Mônica, aquela imagem que ela vê, e depois, sem que o adulto tivesse mencionado, porque você pode dizer, até aí, o meu sobrinho está dizendo, cadê a tia Mônica? Então, ela reconhecer numa imagem, né, que eu sou aquela pessoa, que aquela imagem me representa, eu não sou aquela imagem, né? Mas que ela me representa, então isso é algo, e transformar, ouvir a palavra Mônica, tia Mônica, e reconhecer, então isso, essa relação sígnica, o signo da palavra, a palavra é um signo linguístico, né, com a imagem, que é outro signo, né, é algo humano, né, que é isso que o Vygotsky está dizendo. E depois ela faz algo mais complexo, que é relacionar aquela pessoa a uma situação que ela viveu, que é exatamente isso que o Vygotsky está dizendo, que só os seres humanos são capazes, né? Que é muito bonito isso, que é quando a gente introduz, então, os signos, então, o cuco, que ela sabe que tem na minha casa, e ela pode, então, socializar isso com o pai dela. Eu sei quem é ela, eu lembro da minha experiência, e eu trago para uma situação não ligada ao presente imediato. Né? Nenhum outro animal faz isso. Contar essa experiência. Né? Então, isso é o que o Vygotsky está dizendo aí do papel da linguagem na nossa constituição como seres humanos e nessa passagem dessas funções elementares das funções complexas, psíquicas, né, superiores. Então,
todo ser humano vai desenvolver essas funções psicológicas superiores desde que eles experimentem interações sociais. Então, nós aprendemos isso graças ao outro. Nós nos constituímos como seres humanos absolutamente por meio das interações sociais. É o outro quem significa o mundo para mim e me abastece com elementos sígnicos, né, para que eu possa significar. Então, essa mediação cultural interpsíquica, ela começa interpsiquicamente, ou seja, entre pessoas, né, entre eu, né, entre mim e o outro, para depois ela ser, primeiro, intrapsíquica, para depois ser inter. Então, nós primeiro somos a partir do que o outro nos possibilita ser. Né? Bom, então é por meio da linguagem que vamos interiorizando os conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados. Essa capacidade de interiorizar conteúdos histórico-culturais possibilita a natureza social das pessoas e faz com que ela se torne também natureza psicológica. Na página 21, eu queria que vocês fossem lá, estando aí com o texto próximo, que vocês lessem esse parágrafo que vai dizer assim, ó, é na linguagem. Vê se vocês acham aí. Será que eu falei a página certa? Não estou achando na 21, mas é assim, quer ver? É na linguagem e por meio dela que construímos a leitura da vida e da nossa própria história. Vê se vocês acham aí. Acho que eu anotei a página errada, gente. É na linguagem, depois eu corrijo isso, mas é na linguagem por meio dela que construímos a leitura da vida e da nossa própria história. Com a linguagem, somos capazes de imprimir sentidos que, por serem provisórios, refletem a essencial transitoriedade da própria vida e de nossa existência histórica. Ao mesmo tempo, a linguagem também registra aquilo que permanece no mundo como fato humano, relacionando-se do mesmo modo e com a mesma intensidade, quer seja com o efêmero ou com o permanente, transitando entre os extremos da realidade humana e permitindo um contato mais profundo com a verdade do homem. Portanto, a linguagem, seja por sua centralidade no âmbito das ciências humanas, seja por sua característica constituidora do sujeito, da história, da cultura, assume aqui uma função chave sobre os rumos de nossa indagação. Né? A Solange Jobim vai dizer isso. Eu achei que isso representa muito o que eu pretendi discutir aqui com vocês, retomando esse trecho. Bom, outra contribuição importante para a gente pensar o papel da linguagem na nossa constituição humana é a teoria do Bakhtin, né, quando ele afirma que a fala, ou seja, esse signo linguístico que é a palavra, não pode ser analisado separadamente, isoladamente, mas sempre no contexto de uso de uma determinada língua. Então, para o Bakhtin, isso sim está na página 21, né? Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada, eles penetram na corrente da comunicação verbal, ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. Os sujeitos não adquirem a língua materna, é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da consciência. Isso tem a ver com o que a gente estava falando, que o Vygotsky nos ajuda a entender, né? Esse nosso desenvolvimento, essa passagem para o segundo nascimento na ordem da cultura, né? E agora o Bakhtin, com essa importância que ele dá às interações, né? Ao caráter dialógico na construção dos sentidos, né? Isso é importante para a gente entender como a linguagem vai nos constituindo, sempre na relação com o outro. Né? E aí, para o Bakhtin, ser significa ser para o outro e por meio do outro para si próprio. É com o olhar do outro que nos comunicamos com o nosso próprio interior. Tudo que diz respeito a mim chega à minha consciência por meio da palavra dos outros, com sua intuação valorativa e emocional, do mesmo modo que o corpo da criança inicialmente forma-se no interior do corpo da mãe, a consciência do homem desperta a si própria envolvida na consciência alheia. É muito bonito isso, né? Nós, seres humanos,
somos constituídos na alteridade, né, e nesse movimento exotópico, né, do outro me formar. Então, sendo a linguagem, continuando essa reflexão. Então, nós estamos pegando essa ideia do Vygotsky, que nos ajuda muito, essa ideia do Bakhtin, né, nós vamos voltar a ele daqui a pouco, mas, sobretudo, isso que se dá nas interações, né, são as enunciações que vão constituir nossa experiência, né, como seres humanos, o outro me constituindo desde o início, né, da minha existência, e agora também, a gente poderia dizer, sendo a linguagem uma construção humana, independente das interações sociais, né, nós vamos precisar introduzir um outro elemento nessa nossa conversa, que é o elemento poder. E aí nós vamos usar um pouquinho o Barthes, né? Para o Barthes, é na linguagem que se inscreve o poder desde toda a eternidade humana. A língua implica uma relação fatal de alienação. Então, a língua, isso é uma expressão do Barthes, né, no texto A Aula, que ele vai dizer, a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária nem progressista, ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Eu coloquei muito para provocar essa ideia, então, de que também não são relações desprovidas, né, da disputa de poder que permeia as relações humanas. Então, pensar a linguagem, ela que se dá, fazendo aí uma síntese, né? Essa linguagem nos constitui. Essa constituição se dá pela forte presença do outro, né? E nessa relação se pressupõem relações de poder. Então, tudo isso nos leva a considerar que as condições sociais que nós vamos estabelecendo essas interações, né, o contexto é muito importante na produção dessas enunciações. Então, se tudo isso marca essa discussão sobre a nossa relação como seres humanos, nossa constituição por meio da linguagem, né, e se esse contexto é tão fundamental, nós precisamos falar do contexto atual, então vamos resgatar lá o mal-estar da cultura para a gente, né, dar mais um passo aí nessa discussão. Então, na ordem capitalista, no mundo contemporâneo, essas interações são estabelecidas numa perspectiva de mútuo assujeitamento, né, de uma construção de um modo de subjetivação que uniformiza por meio de uma cultura de massa. Então, vamos ver, vocês vão lá no glossário, de novo, na página 36, que vai trabalhar o sentido da palavra subjetividade. E lá no glossário vai se dizer o seguinte: o modo como os indivíduos... O que é subjetividade? O modo como os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos. Uma relação de alienação e opressão, e aí vai explicar mais um pouquinho, ou uma relação de expressão e de criação. Tá? Essa ideia da subjetividade como uma expressão, né, e uma criação própria de cada um, nós vamos deixar para trabalhar daqui a pouco. Me interessa agora essa primeira assertiva, né? Essa subjetividade, que é uma subjetividade própria desse contexto capitalista de produção, né, que está marcada pela alienação e pela opressão. Então, vamos ver essa ideia da cultura de massa que foi mencionada, né? Então, são indivíduos normatizados, articulados uns aos outros, segundo sistemas hierárquicos de valores e de sistemas de submissão. De novo, vamos assistir sem falta o 15 milhões de méritos lá do Black Mirrors, que é uma metáfora, importantíssima para essa discussão, né? Então, nós temos uma forte padronização, perdas das nossas identidades e das nossas especificidades, né? Há uma relação de alienação desse sujeito. Também, de novo, trazendo aqui para exemplos, né? Pensar como as novelas da Rede Globo constroem essas subjetividades, como o jornalismo da Band, da Record, da própria Globo, constroem as nossas subjetividades, determinam um padrão de comportamento, o que é correto ser, o que é desejável, o que é
nem tem muito juízo de valor, é assim que se é e pronto, né? Por exemplo, eu implicava muito com as minhas sobrinhas quando estavam na adolescência, né, mães e pais separados, e aí a mãe arrumava um namorado, e aí, ai, vou cortar meus pulsos, eu odeio este homem está entrando no lugar do meu pai. E eu batia muito nessa tecla para falar, vocês não sentem isso, a Globo mandou vocês acharem assim, mas tem outras formas de ser, né? Tem outras maneiras de receber essa pessoa que vai entrar na sua vida, que pode ser com afeto, amor, e seu pai vai manter o seu lugar, mas esse não é o padrão Globo de comportamento. Eu estou fazendo aqui uma caricatura, né? Mas um pouco é isso, assim, é importante, o correto é agir dessa forma, é isso que é esperado, então você vai se assujeitando, né? Aqui nós temos muita colaboração dos pós-estruturalistas, né, que são esses teóricos que alertam para a nossa perda de humanização, para esse inexorável processo de reificação de que eu falava, né? Essa padronização, essa homogeneização, que tem a ver também com os fenômenos das fake news, né? Dessa chamada pós-verdade. O que está marcado agora, né, para nós? Essa desimportância do fato, ou seja, o fato em si importa cada vez menos. O que importa? A narrativa sobre o fato, né? O que se conta em torno desse fato. E a capacidade que eu tenho de convencer de que isso é verdade. Não importa se é ou não verdade, mas a minha capacidade de contar e fazer crer que é assim. É isso que nós estamos vivendo. Por exemplo, aquele episódio do vereador, não sei se todo mundo, se vocês têm conhecimento, mas em plena campanha, né, não, foi antes da campanha eleitoral para presidente, né, houve uma onda fundamentalista e reacionária, e uma exposição no Palácio das Artes de um grande artista plástico, ex-aluno da UFMG, da Belas Artes, que é o Pedro Moraleda, com um trabalho reconhecido internacionalmente, e havia uma exposição dele no salão do Palácio das Artes, né, ali à direita, quando a gente entra. E embaixo estava tendo um festival de cine infantil, de cine de animação para crianças. Não sei se vocês sabem desse caso, ele está super comentado nas redes até hoje. Essa professora da rede municipal estava com seus alunos de ensino fundamental em fila saindo do Palácio das Artes. Este vereador, que bem feito, não foi reeleito, estava com uma câmera filmando, né, e filmou essa professora e perguntou para ela, você está vindo do Palácio das Artes? Ela respondeu, sim, eu estou saindo do Festival Internacional de Cinema Infantil. Ele cortou essa parte, né, e editou o vídeo e dizendo, essa professora estava levando essas pobres criancinhas para essa exposição, que é uma exposição endemoniada, nananana, né, que ofende a família mineira, e aí veio com aquela... Então, não importava o quanto ela entrou na justiça, o quanto a justiça deu ganho de causa para ela, o quanto provou que que ele estava falando uma mentira, né? Ela não estava saindo da exposição do Pedro Moraleda, mas do festival, então isso tudo ficou absolutamente registrado e comprovado, mas isso não importava, ele continuou, fez a campanha agora recentemente, que ele perdeu, fazendo referência a isso, que ele combateu esse absurdo, nananã, e inclusive na campanha presidencial, o ex-presidente atual fez menção a esse vídeo, fez referência a esse vídeo desse vereador aqui de Belo Horizonte, e também o ex-ministro, aquele que fugiu, né, para o exterior, ele também fez nas redes sociais referências a esse vídeo. Então, é esse contexto que nós estamos vivendo, ou seja, o fato em si não importa, né? Importa o que você narra sobre o fato, como você vende o seu peixe. Bom, e qual seria, então, a estratégia para romper com essa lógica da reificação, para construir a relação libertária do homem, ser humano, com o mundo, né? Nossa saída seria desenvolver modos de subjetivação singulares, a capacidade de nos transformar, de nos tocar com aquilo que nos acontece. Nós retomamos aqui o conceito de experiência de novo. Leiam o texto do La Rosa,
né, o saber da experiência. Então, esse processo de singularização, por meio de uma relação de expressão e criação, o indivíduo se apropria dos componentes da subjetividade, entre aspas, resgatar no homem contemporâneo o seu caráter de sujeito social, histórico e cultural. Ser sujeito é colocar-se, né, como autor das transformações sociais. Dito essas coisas, eu acho que vai ficando claro para vocês como a cultura, o papel da cultura, né, como expressão humana, expressão de cada povo, se faz importante, né, uma expressão de cada povo, de cada comunidade, né, nessa nossa busca de garantir a expressão das subjetividades criativas como verdadeira expressão do ser humano e não como padrões estereotipados. Isso aqui também, de novo, eu gostaria de dar um exemplo, quando a gente fez uma oficina dentro do Congresso Internacional Paulo Freire, já deve ter uns 3 anos, que aconteceu aí na UFMG, no CAD1, né? E a nossa oficina foi a única oficina que trabalhou o Paulo Freire, a teoria do Paulo Freire, junto a crianças de 0 a 6 anos. Foi uma oficina muito procurada, a gente teve mais ou menos umas 80 pessoas seguindo durante 2 ou 3 dias, não me lembro mais, essa oficina, né, que trabalhou os conceitos de Paulo Freire, a obra de Paulo Freire relacionada à educação infantil, ou à educação da criança pequena. Por que eu estou contando essa experiência da oficina? Porque eram 80 profissionais ligados à educação, coordenadores pedagógicos, professores, né, de diferentes, nós tínhamos de todas as regiões do Brasil e de muitos estados e de muitos municípios, e municípios com características muito diferentes, de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, né, na região Nordeste, na região Norte, na região Sul, tinham todas as regiões. O que me chamou a atenção é que todos os depoimentos sobre a escola, a avaliação sobre essa instituição eram muito parecidos, de norte a sul, de leste a oeste no país, né, era sempre, há um problema da massificação, né, essas crianças não são respeitadas, o adultocentrismo, esses rituais da escola que são massificadores, né, a criança não aparece, e a rotina muito parecida, né, a merenda, para tudo para merendar, enfim, aquela rotina da escola muito parecida de norte a sul. Onde que havia diversidade, diferença? Em dois grupos que estavam no curso, né, cada um aí com 4, 5 pessoas, que eram de comunidades indígenas, né? E entre si também uma diversidade, isso me chamou muita atenção, ou seja, há uma massificação, né, de como ser escola, de norte a sul, e a diversidade que existe são dessas pequenas comunidades indígenas que resistem a essa reificação, né? Então, ali, assim, em uma, a importância do pajé, na outra, a importância de um outro líder, né, da escola não ser em paredes fechadas, dela variar, né, nos meses do ano, ela não é a mesma todos os meses, porque depende da colheita, porque depende dos rituais, então isso variava, né? Olha que interessante, e um país tão rico, né? Um outro exemplo que eu dou é quando eu fui dar uma palestra no Pará, no interior do Pará, uma cidade bem pequenininha que tem, né, perto de Belém, e eu fiquei encantada porque é muito diferente, as comidas são diferentes, os rituais são diferentes na cidade, né, naquele estado. Uma força muito grande, você sai e vê os museus em Belém, né, mostrando o Ciro, a festa do Ciro anual, é muito rica em termos de cultura. E o que se fez para me receber a festa? Foi uma música norte-americana, e a apresentação cultural foi as professoras fazendo ginástica, né, com música norte-americana, ou seja, falei, por que na escola, né, aqui dentro, não se valoriza essa riqueza cultural do norte, né, essa riqueza cultural da Amazônia? E ali dentro estava uma massificação com uma cultura completamente alheia, né, àquilo que eu via na rua, na cidade, né, em alguns lugares também, não todos. Bom, então isso aqui só para a gente ver
do que eu estou dizendo, desse mal-estar da cultura, de como isso se relaciona com a linguagem, né? E agora como que como é que é possível, quais são os caminhos para a gente sair disso, né? Para a gente poder chegar já na infância. Então, nós vamos ver aí o papel da arte, né? Nesse sentido da singularização, e esse papel da arte nós vamos trabalhar na nossa próxima aula síncrona. Bom, então, a gente parte para se aproximando aí do que nos interessa bem de perto, que é a concepção de infância. O que infância tem a ver com tudo isso? Por que a Solange Jobim acredita que a infância tem esse poder de nos ajudar a construir uma outra lógica, né, uma lógica capaz de romper com a reificação, com a padronização? Olha como ela vai dizer bonito na página 25, né? Na linguagem da criança, podemos encontrar as pistas para uma crítica da cultura. Depois também ela vai dizer, escutar na voz das crianças as tensões e os conflitos culturais. E por meio da infância, recuperamos a criação da linguagem. Então, o que a Solange Jobim faz de uma forma maravilhosa é dizer, este ser que está chegando, ele ainda não está submetido a essa lógica da reificação. Então, ele para nós é um alerta. Ele é um mensageiro, vamos dizer assim, de novas possibilidades, de releitura do mundo. É isso que a infância faz o tempo todo, né? Buscar uma explicação para algo que nós já não notamos mais como estranhamento, né? Então, as crianças ainda não se integraram a esse modus operandi, vamos dizer, essa forma da sociedade capitalista se estruturar. Elas estão o tempo todo questionando, querendo entender. Então, elas têm uma percepção do mundo inteiramente diferente daquela que é comum aos adultos, que se encontram, vamos dizer assim, entre aspas, cooptados por um modo de compreender a realidade contemporânea, né, que tem a ver com essa imposição da ideologia dominante. Esses modos de representação do mundo, cuja importância poderá se estender a outros setores da vida social numa sociedade diferente. Isso é uma citação da Solange Jobim na página 23, ela cita o Guattari, né, que é um dos teóricos contemporâneos que vão fazer essa discussão. As crianças são seres desejosos de conhecer, de experimentar, e eu costumo dizer que eles são a unidade entre a arte e a ciência, né, ao mesmo tempo que eles são adeptos da busca pela beleza, né, pelo detalhe, pelo processo, muito mais do que pelo produto, são também seres desejosos de conhecer e de entender. Então, tem uma unidade ali entre ciência e arte. Se conseguirmos enxergar as crianças como sujeitos da sua história, nós vamos aprender com elas que o mundo pode ser visto de muitas e diferentes maneiras. Sua relação com o mundo e com os outros se estabelece de modo muito criativo, porque é impulsionada pela força do desejo, um novo olhar crítico para as coisas do mundo. Na página 13, né, ela vai dizer do olhar da autora para as crianças com a lente que Benjamin lhe empresta, entre aspas. Me dou conta do quanto dependemos uns dos outros, mas especialmente das crianças, para não perder de vista o que é essencial. Então, a potência desse sujeito que sabe muito sobre muitas coisas, das quais sabíamos e deixamos de saber, né, precisa ser pensada por nós educadores. Acompanhar o momento em que esse ser entra no mundo da linguagem precisa ser entendido como um privilégio, uma chance de compreendermos sobre nossos processos de apreensão do mundo. Ela vai dizer na página 14, a infância é o momento da vida em que o indizível pode ser experimentado como algo superlativamente dizível. É na linguagem e pela linguagem que a criança se constitui para si, para o outro e para o mundo da cultura. E aí eu vou entrar na última parte da nossa conversa, que é a relação entre infância e linguagem. Então, veja, lá na página 24, a Solange Jobim vai dizer assim, é por meio da linguagem que a criança constrói a representação da realidade na qual está inserida. Agindo, ela é capaz de transformar a realidade, mas ao mesmo tempo é também transformada por esse seu modo de agir no mundo.
Então, a infância manifesta aquilo que permanece como fato humano, a linguagem. É bonito isso, né? A infância manifesta aquilo que permanece como fato humano, a linguagem. Essa possibilidade que nós, ou que vocês, professoras da educação infantil, ou nós que educamos ou que atuamos junto à primeira infância, tende a acompanhar o nascimento da linguagem pela ontogênese, né? Por meio dessa ontogênese, ter uma ideia da filogênese, rever, refazer aquilo que toda uma humanidade, a ontogênese, né? Acho que isso também está, não sei, lá no glossário dela. Deixa eu ver se ela colocou isso. Sim, é o penúltimo verbete, filogênese e ontogênese, né? São conceitos muito tranquilos da gente entender. Ontogênese, esse desenvolvimento de cada indivíduo, e a filogênese, o desenvolvimento nosso como humanidade. Então, ela vai dizer assim na página 14, olha, no momento de emergência da linguagem, somente a criança é testemunha de uma experiência que não é mais acessível a nenhum de nós, ainda que todos nós tenhamos passado por ela. Quando a criança está tentando transformar sons, gestos e silêncios em palavras, a criança me permite compreender a nossa entrada na linguagem. A voz da criança é testemunha de algo que luta para ser dito. Não há língua possível que possa dar conta do que não é ainda língua. Bonito, né? Então, como ocorre essa entrada da criança no mundo da significação, que é o mundo da linguagem? Ao retornar para si o olhar e as palavras impregnadas de sentidos que o outro lhe transmite, olha o Bakhtin aqui, né? A criança acaba por construir sua subjetividade a partir dos conteúdos sociais e afetivos que esse olhar e essa palavra lhe revelam. Então, nós vamos nos tornar essa capacidade, esse segundo nascimento na ordem da cultura, mediado pela linguagem, né? Não só pela fala, mas pela linguagem, pela expressão, pela significação do mundo, inclusive pelos gestos, né? Nós vamos ver o Vygotsky vai dar demasiada ênfase a essa ideia do gesto como a escrita no ar, né? A escrita que antecede a escrita no papel é o gesto, né? Então isso da criança ser capaz, como ela vai conseguindo fazer aquilo que a Clarice, algum tempo, pouquíssimo tempo depois de nascida, faz, né? Que é de dar vida a um objeto ausente por meio de signos, trazer esse objeto ausente do contexto de fala, né, para essa interação. Então, isso é linguagem. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo, né, gente? Espera. Compartilhar com vocês um vídeo rapidíssimo. Aí é impressionante, porque some aqui, vocês somem de mim. Vamos ver, eu acho que vocês estão vendo. Mas aí a pessoa... Da mamãe, que coisa mais linda esse neném. Você tava? Esse olhinho tá com lágrima, hein? Por quê? Você não gostou da foto? Você tava dentro da barriga da mamãe. Você tava. É a coisa mais preciosa da mamãe. É você. Que coisa mais linda. Então, nós temos aí, né, também algo super comum, né, a nós todos. Ou seja, foi assim que nós entramos nesse mundo da linguagem, e como diz também o Bakhtin, nessa corrente da língua. Né? Nós já entramos, até antes de chegar, essa é a Maria Clara, de 57 dias de nascida, né, que está envolta numa manta protetora, vamos dizer assim, como a Maria Emília Lopes gosta de dizer, né, que é essa manta da linguagem. Antes de chegar, a gente já está constituindo esses sujeitos por meio da linguagem, né? Ah, vai ser atleticano, vou comprar uma roupinha preta e branca, ele vai chamar tal coisa, o quarto dele, né? É o fulaninho, como é que fulaninho tá, né? E sobretudo agora que a gente já sabe de antemão se vai ser menino ou menina, a gente já define isso também, enfim. Essa linguagem vai constituindo este sujeito.
E aqui é claro que a Maria Clara não está entendendo absolutamente nada que essa mãe está falando, entendendo no sentido do significado de cada palavra, né? Mas ela está entrando num jogo de significação, numa brincadeira dessa mãe com ela, que aos poucos vai instituí-la como um sujeito de palavra, né? Um sujeito de signos linguísticos. Então, ela vai reagindo a isso, e é assim que acontece essa mágica com todos os seres humanos que interagem, que têm a oportunidade de interagir. Ou seja, se não tiver também, nós não vamos aprender a falar. Então, nós aprendemos graças ao outro que vai significando o mundo para nós, né? Então, por isso que o Vygotsky vai retomar essa ideia de gesto, do movimento, né? de gesto que antecede a palavra, que tem significado. Esses gestos corporais para o Vygotsky são germes da constituição simbólica da realidade. Então, quando a gente faz isso para o bebê, ou quando, né, e vai dar tchau, dá tchau para a titia, manda beijo, nós estamos significando gestos, né? Não é uma banalidade, não é uma reação física, significa algo, significa o afastamento, significa uma partida, né? Significa que eu não vou ver mais aquela pessoa por um tempo. Então, esses significados, os gestos, né? E que a gente vai também reconhecendo nele quando são gestos de reação física, né? Bateu a mão, falou, deu tchau, olha, deu tchau, né? Um som, um balbucio, que você vai atribuindo sentido. Bubu, bubu, ele quer o bubu dele, traz o bubu, né? Então, você vai significando. Então, os gestos para o Vygotsky são a escrita no ar, signo visual inicial que contém o futuro da escrita. Isso também está na página 19, a Solange Jobim vai retomar essa ideia, né? Então, o gesto que mais tarde está no desenho e que está no jogo simbólico, na brincadeira de faz de conta, em que um pano vira um bebê para acalentar, ou vira um cachorrinho para fazer, né, carinho. Então, esse gesto que significa, que tem signo, ele vai fazer parte, né, vai estar nessas ações das crianças, no desenho, no jogo simbólico, né? Então, na página 19, a Solange Jobim vai dizer: a representação simbólica da realidade evolui para formas cada vez mais sofisticadas ou inusitadas, tendo por base o diálogo permanente da criança ou do adulto com o contexto social, né? Então, isso sintetiza o que eu estou dizendo. Ontem mesmo, a Lívia nos mandou um áudio gravado explicando que uma professora do sul da Universidade Federal de Santa Maria, né, que é lá no sul do país, contando que duas crianças brincando, crianças de 2, 3 anos brincando na areia e imitando o crime de Mariana, né, reproduzindo o crime de Mariana. Imagina, né, são crianças da outra extremidade do país que receberam essa informação e que estavam reproduzindo por meio da brincadeira do jogo simbólico, também para entender, né, esse acontecimento que afetou a todos nós e afeta a infância. Então, é tão forte isso, né, como as crianças estão ligadas e estão tentando entender, né, estão reconstruindo esses episódios por meio dos jogos simbólicos. Isso é representação, isso é significação. E acho muito bonito o que ela fala já no início do texto, que ela vai nos ensinar algo que para nós da educação e da educação infantil em especial é muito importante, né? Nós durante muito tempo falávamos do significado da palavra infante, que vem, né, da expressão infans, aquele que não fala. Vocês já devem ter lido alguns textos de alguns colegas, né, falando disso. Então, infante, aquele que não fala, que vem de infância. A Solange Jobim traz, no início do texto, um trecho que eu acho lírico, né, que eu acho poético, porque ela vai dizer assim: o infante não é simplesmente aquele que não fala. Deixa eu só achar aqui, quer ver? Está na página... na página 14, passando para 15, ela diz assim:
Você já deve ter compreendido que o infante não é simplesmente aquele que não fala, infância, mas sim aquele que luta para criar a sua própria palavra, instituindo a si mesmo e ao mundo que o cerca. Ao vivenciarem junto comigo esse momento pleno, momento atravessado muitas vezes por intensa agonia, eles me fizeram lembrar que sem luta não há criação verdadeira. Então ela coloca a criança, e uma criança tão pequena que essa como a Maria Clara, não nesse lugar da negação, daquele que não fala, né, daquele que espera um momento para falar, mas daquele que luta por falar, do protagonismo da infância, né, do desejo de participar do mundo, da sua vontade de compreender, de se inteirar, né? E de, como diria o Guimarães Rosa, né? O que a vida quer da gente é coragem, e as crianças são muito corajosas, né? Elas são muito potentes nesse sentido, com muita força de vida. E a Maria Clara, que eu acabei de mostrar aqui, é um exemplo disso, né? Chegam com uma vontade de descobrir, de fazer, de realizar, de se inteirar das situações. Então, eu acho que traz essa potência que eu estou querendo construir com vocês, essa ideia de quem é essa criança, não aquele que não fala, aquele que, né, que é um jeito de ver a infância. O outro jeito é, este sujeito luta por falar. Isso dá uma possibilidade de ação. Bom, e aí a última parte da nossa conversa aqui, que tem a ver com os objetivos que a Solange Jobim traçou no texto, que é o papel do adulto, e mais especificamente o papel da professora de educação infantil. Então, diante do que nós vimos sobre linguagem, sobre infância, né, qual seria o papel da professora? No sentido de ampliar as experiências infantis, no sentido da experiência atribuída por Walter Benjamin. Né? Nós precisamos retomar as contribuições de Bakhtin, mais uma vez, dizer as interações verbais são determinantes para a formação dos sujeitos como seres de linguagem. Então, é claro que ao interagir essa criança vai se tornar um sujeito de linguagem, mas a qualidade das interações faz com que esse mergulho dessa criança nessa corrente da língua, como diz Bakhtin, se dê de uma forma ou de outra, né? Então, como nós lidamos com esse sujeito que está chegando, como que nós possibilitamos essa experiência com a linguagem, por meio da linguagem, né? Então, a noção de dialogismo que o Bakhtin trabalha é muito importante para nós, para lidar na primeira infância. A construção de sentidos depende da interação. O que o outro diz me modifica, me transforma. E essa ideia da responsividade, que é um conceito do Bakhtin também, né? O que eu falo implica no outro, né? E o que o outro diz exige de mim uma resposta responsiva, né? Não uma resposta burocrática, não, né? Muitas vezes eu digo, trabalhar isso com vocês, que eu acho de suma importância, né? Da gente entender esse sujeito e o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com esses conceitos. E muitas vezes, ao chegar numa instituição para fazer uma pesquisa, eu me deparo com professoras que fizeram cursos de formação na Faculdade de Educação, por exemplo, de extensão ou inicial, e que estão de frente de um bebê, dando comida e conversando com a colega, desconsiderando aquele sujeito que está na frente dela, né? Aí eu penso, cadê o Bakhtin? Cadê toda aquela discussão que nós fizemos sobre a infância, sobre a criança, né? Ou está trocando de fralda? Não, porque nós temos mais ainda que falar com essa diretora, que, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, e o neném está ávido, né, de interação, pedindo uma interação verbal, corporal, né, uma implicação. Eu acho que o conceito mais generoso do Bakhtin é essa ideia da gente se implicar, se afetar, né? E isso, quando a gente está discutindo aqui o tempo todo dessa não afetação do humano, né? Que é isso que é essa reificação, nossa transformação em máquina, né? É quando a gente não se afeta pelo outro, não se deixa afetar. E a infância é um convite para que a gente se afete, né? Então, ao expressarmos nossa compreensão sobre um determinado tema,
para outra pessoa, nossa palavra retorna modificada para o interior de nosso pensamento. Quanto mais a criança fala e expressa suas ideias, tanto melhor as formula para si própria no interior do seu pensamento e, consequentemente, para o outro. Está lá na página 24. Né? O que significa ouvir as crianças? Na página 14. Enxergar o mundo a partir do ângulo de visão que elas me oferecem com suas palavras, seus gestos, seus silêncios. Né? Aqui um convite a ser professora da infância, né? A ser, a não passar por essa profissão, mas que essa profissão seja esse conceito de experiência, né, de que fala Walter Benjamin, que cada momento de rever essa entrada das crianças na linguagem também modifique a minha forma de perceber esses conceitos, de me perceber no mundo, né? E lá na página 31, ela vai dizer assim: cada época e cada grupo social tem seu repertório de formas de discurso que funciona como um espelho que reflete e refrata o cotidiano. É no uso da palavra na vida cotidiana que se explicitam e se confrontam os valores de cada sociedade. O texto da criança nos coloca frente a frente com o mundo tal como idealizado e construído por nós, quer seja nos seus aspectos perversos e preconceituosos, quer seja na sua dimensão crítica e transformadora da ordem estabelecida. Escutar a criança é uma oportunidade de retomarmos, a partir do ângulo dela, um olhar crítico sobre o mal-estar da nossa cultura. Está na página 31. Então, eu acho que isso aqui é muito importante para nós, né? A criança nos desestabiliza, né? Se eu tenho esse olhar para esse sujeito, por isso que eu acho que é tão importante começar o nosso curso por aí. Né? Se eu tenho uma visão de que a criança não sabe nada, eu não consigo escutar, ela não me modifica, não tem interação, isso não é uma enunciação, não tem nada de dialogismo nisso, né? É uma transmissão, ela não sabe ainda, ela não sabe, ela vai saber à medida que eu lhe disser. Se eu tenho esse olhar humilde em relação a essa criança, eu consigo ouvir e me modifico a partir dessa interação. O meu convite é esse: deixe afetar pela infância, reviva a sua infância estando com as crianças, refaça essa relação de uma forma menos hierárquica, né, e de uma forma mais solidária com a infância, com a sua e com as crianças com as quais você convive. Né? Eu acho que quando lá no começo dessa aula, que já se vai longe, esse começo, essa ideia da ruptura com essa visão adultocêntrica, né? E por isso é tão difícil, e por isso não é só compreender os conceitos, mas é transformar-se, né, a partir deles. Então, eu acho que as contribuições de Walter Benjamin também nos levam a desconstruir esse mito da infância feliz, que eu acho que é outro muro, né, que não nos deixa construir uma ponte nossa, né, para acessar essa infância, né, porque se tudo para a criança é fácil, porque tudo é imaginação, fantasia, brincadeira, não há sofrimento, né, e também a pouca coisa que ela sabe, o que ela sabe é o que eu vou transmitir, então essa concepção nos afasta da criança. A criança sofre, é difícil para a criança, né, essa ideia que a Solange Jobim vai falar da luta, desse sujeito que luta, né, e quando ela diz sem luta não há criação verdadeira, né? A criança sabe que ela precisa lutar para tudo que ela consegue, né? Há uma margem grande de empenho, de dedicação, de vontade de fazer. A criança, então, precisa ser vista como um sujeito capaz de ressignificar o cotidiano, alguém que produz cultura, né? a partir ou por meio dos jogos, né? Construindo uma cultura de pares, enfim, né, todo esse arcabouço teórico que está na sociologia da infância, que é tão importante a gente retomar para pensar esse papel do adulto, né? Conhecendo a forma como a criança lida com o mundo, compreendemos melhor os mecanismos da atividade criadora. Para ela não há limites tão rígidos entre imaginação e realidade, imaginação, fantasia, o brincar são atividades necessárias, né? É a forma desse sujeito estar no mundo, e não é, e nós precisamos, né, de respeitar essa forma, construindo uma pedagogia da infância.
uma pedagogia com a infância, uma pedagogia para a infância, né? Que a gente tem chamado de pedagogias participativas. E olha que interessante que, se a gente pensa nessas culturas infantis, essas ações de reprodução, imitação, imaginação, brincadeira, repetição, o sincretismo, né, que elas não separam a narrativa real de uma narrativa imaginária da fantasia, né? E se a gente pega esses elementos como constitutivos da infância, nós vamos dizer, são também constitutivos da literatura. E nós vamos nos aproximando, então, da nossa discussão desta disciplina, né? Então, a reprodução, a repetição, a imitação, a imaginação, né? O sincretismo, a capacidade de fantasiar, que são tão próprias da infância, estão na literatura. Então, a importância da arte e da ciência, né? Essa recuperação do sentido, a arte e a ciência como manifestações da linguagem, como forma através da qual a realidade se revela ao homem, ambas visando o maior aprofundamento da realidade humana e social e a máxima compreensão. Então, a poesia ou a arte, de uma maneira geral, exercita o aprendizado da liberdade, o de tornar a palavra imprevisível, mas para que isso ocorra, para que sirva uma proposta de libertação do homem com os outros e consigo mesmo, é necessário que se desenvolva a sensibilidade. Se a linguagem é o que caracteriza e marca a humanidade, trata-se de restaurar o espaço do sentido. Restaurar o espaço do sentido significa, portanto, devolver ao sujeito não apenas seu discurso, mas a autoria da sua palavra e o lugar do seu desejo no confronto com a realidade. Para Bakhtin, o outro precisa chegar a ser palavra, quer dizer, iniciar-se num contexto verbal e semântico possível de se realizar. Nós estamos aqui reivindicando, então, uma educação ético-estética, enfrentar a desumanização das relações socioafetivas e culturais na sociedade capitalista e resgatar o reencontro do homem com sua própria liberdade. Uma pedagogia da escuta parte dessas premissas. As crianças têm muito a nos dizer e a nos ensinar. Uma pedagogia em que não é o adulto que fala pela criança, mas o adulto, ao interagir com a criança, constrói uma compreensão mais abrangente do que significa existir socialmente em um contexto marcado por profundas contradições econômicas, sociais e culturais. Nosso compromisso como educadoras é recusar a cristalização da criança em modelos de personalidade tipificados e estereotipados pelas semióticas dominantes no mundo capitalista. Aí eu queria retornar com vocês, né, os objetivos da unidade, compreender o papel dos adultos e refletir criticamente sobre a responsabilidade de ser professora na educação infantil. E eu acho que esse giro que eu dei aí, a partir do texto da Solange Jobim, volta para o momento inicial do texto, em que ela coloca na epígrafe: gostaria, pois, que a fala e a escuta que aqui se traçarão fossem semelhantes às idas e vindas de uma criança, que brinca em torno da mãe. Dela se afasta e depois volta, para lhe trazer uma pedrinha, um fiozinho de lã, desenhando assim ao redor de um centro calmo toda uma área de jogo, no interior da qual a pedrinha ou a lã importam finalmente menos do que o dom cheio de zelo que dela se faz. Muito bem, gente, foi uma aula super longa, né? Infelizmente não é uma aula presencial, mas eu nem vou ficar mais chorando leite derramado, porque eu acho que nós temos que agradecer muito a possibilidade, né, de nos encontrar por essas formas midiáticas e fazer delas processos de humanização, né, de combate à reificação e de construção de subjetividades criativas, né, e potentes, e que a gente vá se formando para dar conta de fazer isso, né? O que a gente quer é muito pouco, é só mudar o mundo. Ó, foi um prazer, a gente se vê.